Tão importante quanto você saber o que você quer é você saber o que você não quer. Eu sei que essa frase ela é clichê, mas quando se trata de mudança de vida, começo de novos hábitos, planejamento de novas metas, novos horizontes, é muito importante para a gente ter uma direção, a gente tirar tudo aquilo que a gente já sabe que a gente não quer e que a gente não gosta. Olá, meu nome é Bárbara Sens e esse é o Bat Talks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. Nesse episódio eu vou falar tudo que eu quero mais para o meu ano de 2025 e tudo que eu não quero deixar para trás. E se você está chegando por aqui agora, nesse ano de 2025, onde a gente está retomando o podcast, retomando o canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Bárbara Sens, como você já deve saber pelo nome do canal. Eu sou nutricionista e sou host desse podcast aqui também, onde a gente fala sobre assuntos da vida cotidiana, o que está acontecendo, o que está movimentando principalmente na minha vida, assuntos que eu estou absorvendo no momento, que eu estou pesquisando, que eu estou me aprofundando, acabo trazendo aqui para o canal com convidados ou em forma de podcast solo, como é o caso deste episódio, que a gente vai falar sobre a importância de a gente saber o que a gente não quer para definir o que a gente quer. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque toda semana nós temos episódios novos. Também estou voltando com os vlogs, com outros tipos de conteúdo aqui no canal, então vai ter muita coisa interessante e diversa para você acompanhar. E se você gostou desse vídeo, dá aquele like. Eu sei que quando a gente está assistindo pela televisão ou apenas ouvindo é um pouco difícil, mas se você puder ir lá, pegar seu celular e dar aquele like, vai me ajudar bastante. Bom, dito isso, vamos para o que interessa, o assunto. Começo de ano, muitas pessoas gostam de estabelecer metas, entender o que elas querem ter para o ano, fazer aquele check, e comigo não é diferente. Eu sempre gostei, sempre fui muito incentivada, principalmente pelo meu pai, que sempre foi muito organizado, a fazer metas. Então, desde pequena, começava o ano, meu pai sentava com a gente e incentivava a gente a pensar o que a gente queria, quantos livros a gente queria ler por ano, quais notas a gente queria tirar em cada matéria, quais esportes a gente queria fazer. Isso sempre me ajudou muito a alcançar os meus objetivos. Eu acho que dá um senso de propósito, nos dá um norte e faz com que a gente trabalhe realmente durante o ano para atingir aquilo que a gente quer. Nos últimos tempos, eu percebi que não só comigo, mas um grande movimento até nas mídias sociais se formou ao entorno da questão de a gente fazer metas e como isso muitas vezes nos limita e nos pressiona. E eu concordo em partes. Eu acho que as metas, se a gente não tem esse olhar profundo sobre o que a gente quer e o que a gente não quer, elas podem nos limitar, nos pressionar, e às vezes a gente acaba fazendo coisas que a gente no fundo nem queria mais, que nem fazem mais sentido, só para que a gente dê um check naquelas metas. E isso aconteceu comigo em alguns anos, onde eu me pressionava muito a cumprir certas metas que não faziam mais sentido, mas que por não entender o que fazia sentido para mim naquele momento ou não, eu continuava forçando e me pressionando para cumpri-las. Isso fez com que em alguns anos eu meio que enchesse o saco e não fizesse mais metas. Porque muita coisa também aconteceu na minha vida, né? Quem acompanha aqui sabe que nos últimos anos minha vida foi, mudou muita coisa, realmente muita coisa aconteceu, muitos fins de ciclos, muitas despedidas, muitos inícios, muitas reviravoltas, e quem tá aqui desde o começo sabe como mudou. Eu tenho certeza que vocês mudaram junto comigo, quem permanece, e a gente foi evoluindo junto. E este ano eu voltei de viagem recentemente, muito empolgada para entender o que eu queria para esse ano, né? As minhas novas metas, para onde eu vou caminhar, o que eu quero em cada área da minha vida. Eu gosto muito de determinar essas coisas no dia do meu aniversário, né? Ali na época do meu aniversário, que eu gosto de fazer mapa dos sonhos, que eu entendo que é um novo ano e um novo ciclo que se inicia pessoalmente para mim. Mas esse ano, como eu tava viajando no ano novo,
Parece que o ano só virou pra mim, só começou de verdade quando eu voltei de viagem no meio de janeiro. E eu vi muitas pessoas fazendo, né, metas e traçando objetivos e planos. E eu tava louca pra fazer isso, uma vontade natural. Mas durante a viagem, os voos e os trânsitos, eu anotei tudo que eu não queria mais pra minha vida e tudo que eu queria, porque eu acho que antes de fazer as metas faria muito mais sentido eu entender que eu queria num panorama mais geral, assim, sabe? Pra minha vida de valores mesmo, valores, pessoas, lugares. Então, vou compartilhar com vocês os meus ins and outs, o que eu quero mais nesse ano e o que eu não quero esse ano. E depois também vou dar algumas dicas de como que, após a gente entender o que a gente quer e o que a gente não quer, como é que a gente começa a traçar as nossas metas. Vou começar, então, pelos meus ins. O que eu quero trazer mais ou continuar trazendo para o meu ano de 2025. Eu anotei que é um mindset fearless, que basicamente é ter esse estado de pensamento corajoso, sem medo. Eu acho que eu acessei, e eu quero fazer um episódio sobre a viagem de esqui, muito dessa coragem nessa viagem, e eu acho que ela se expandiu para diversas áreas, assim, tanto pessoalmente quanto externamente, assim, interna quanto externamente, de ter mais coragem, não ser tão no sentido de controladora, de pé no chão, sabe? Apostar um pouco mais, me jogar e não ter tanto medo. Eu quero manter esse mindset porque eu acho que ele é muito mais libertador do que perigoso, tendo em vista que eu já tenho um perfil mais de segurança, assim, se é que vocês me entendem. Outra coisa que eu anotei que eu quero fazer mais e ter mais na minha vida nesse ano de 2025 é tentar mais atividades radicais e me permitir ser aprendiz. Acho que isso também vem da minha experiência esse ano no esqui, que foi bem diferente das minhas outras experiências. Eu voltei de viagem, já dando spoiler por um episódio todo que eu quero gravar sobre isso, com uma vontade de manter aquela adrenalina que eu sentia nos dias de esqui, daquele cansaço no corpo que eu sentia no final do dia, aquela sensação de prazer e principalmente de ter superado um desafio, que eu acho que só esportes radicais te colocam. Ele te coloca num estado mental de profunda meditação, porque você não consegue pensar mais em nada, caso contrário você vai cair, você vai se machucar. E ao mesmo tempo ele te coloca em situações de verdadeiro risco, te gera muita adrenalina. E essa adrenalina, ela não é só gostosa, ela é gostosa, mas com uma estranheza. Só que depois que você se acostuma até ela é extremamente viciante. E ela é muito gostosa. E me permitir ser aprendiz em algo também é muito interessante, porque eu gosto de me colocar em situações onde eu me testo meu ego, testo os meus aprendizados. Isso é muito interessante. Então, a minha próxima atividade que eu quero testar, surfar na Surfland. Eu já surfei algumas vezes com o Kai, pra quem não sabe, meu marido, ele surfa desde que ele tem 4 anos de idade, já foi profissional, mas não é algo que me atraía e, pra ser bem sincera, nem me atrai. Mas eu quero muito testar na Surfland, porque é um ambiente um pouco mais controlado, onde eu vou ter a oportunidade de ser aprendiz de verdade, numa onda mais controlada, enfim. Aguardem Bárbara na Surfland em 2025, ainda no verão, porque no inverno eu me nego. Outro mindset que eu quero mais pro meu ano de 2025 é tentar novamente mesmo se eu falhar. Eu tinha uma tendência a falhei, não sou boa nisso, não sei se vale a pena persistir, às vezes eu já desistia, principalmente começando coisas novas. E nessa viagem onde a gente esquiou, a gente ficou uma semana esquiando, foi muito bom para eu ver que mesmo que eu não seja boa, eu tenho condições de evoluir. Porque eu comecei de um jeito muito ruim e eu terminei de um jeito muito bom. Eu evoluí muito no meu esqui, isso me deixou muito feliz. E eu quero trazer isso para todos os aspectos da minha vida esse ano. Errei, tenta de novo, até eu conseguir, ou mesmo sem conseguir, mas ter esse negócio do tentar novamente, sabe? Eu acho que é importante, eu preciso trazer um pouco mais desse mindset para minha vida.
Outro ponto que eu quero trazer, que já há muitos anos eu tenho trabalhado, mas que eu quero continuar trazendo, é priorizar descanso tanto quanto eu priorizo o trabalho. Eu acho que equilíbrio é uma palavra que tá caindo em desuso, porque na vida não tem como a gente ter tudo equilibrado, tudo perfeito o tempo todo. É uma verdadeira corda tipo bamba que a gente anda. Então a gente tá tentando equilibrar, mas ao mesmo tempo a gente tá desequilibrando enquanto a gente equilibra. Eu acho que só não dá pra perder a mão, mas que assim, caiu de um lado, conserta de outro. E eu quero continuar com esse mindset que eu já venho trazendo, e de que para eu render no meu trabalho, para eu ter boas horas de rendimento de trabalho, eu preciso das horas de descanso, tanto do ócio criativo, enfim, quanto do descanso mesmo. Então eu quero tentar equilibrar, assim, priorizar tanto o descanso quanto eu priorizo o trabalho. Outra coisa que é uma prioridade para mim esse ano é priorizar higiene do sono. Eu não sei o que acontece, se é porque agora na vida adulta eu de fato estou mais cansada, porque eu sempre dormi cedo, eu sempre tive essa rotina desde pequena, isso seguiu por toda a minha vida, mas hoje eu vejo que se eu vou dormir um pouco mais tarde, se eu durmo menos horas, se por acaso eu tenho um evento que eu tenho que estender à noite e o meu sono fica prejudicado, ou que eu acordei à noite, ou que eu tive insônia, eu vejo que tudo decai. Tanto o meu rendimento no trabalho, obviamente, a minha energia, claro, meu rendimento na minha atividade física, na criatividade, na minha forma de viver, em tudo. Então, assim, eu acho que dos pilares de saúde hoje que mais impactam na minha vida, né? Isso é muito pessoal, porque é o que eu preciso melhorar. Não que eu preciso melhorar, mas que eu quero priorizar, tá? 100% é o meu sono, porque ele impacta muito em todos os outros pilares, no relacionamento, em tudo. Principalmente nessa viagem, que eu dormi pouco e tudo mais. E logo que eu voltei, a gente entrou numa rotina muito saudável de dormir super cedo e acordar cedo. Eu sou uma pessoa totalmente diurna, eu gosto de fazer atividade física, a gente acorda cedo. Então, pra mim, eu tenho que dormir cedo e priorizar essa higiene de desligar o celular antes, tipo umas 2 horas antes, fazer um chazinho e ir acalmando pra que eu tenha um sono de qualidade quando eu for dormir. E conseguir dormir. Então, é uma das minhas prioridades esse ano. Até foi engraçado, porque a gente saiu com os amigos na sexta e eu falei assim, olha, se vocês quiserem sair tarde, tudo bem, a gente aí se encontra amanhã, porque a gente realmente tá muito cansado da semana e estamos priorizando dormir cedo. Tipo, desse nível, assim, sabe? De eu preferir ou a gente sai cedo, ou então não sai, porque além de a gente já tá cansado da semana toda, de ter acordado cedo, no outro dia o rendimento não é o mesmo, eu vou querer fazer coisas no outro dia de manhã cedo e eu não vou conseguir. Então, sono é uma coisa que vai entrar super, assim, como prioridade na minha vida esse ano. E me deixar ser guiada pela minha essência, pelo meu higher self, pela minha intuição. Isso já é uma coisa que eu venho trabalhando há alguns anos e cada vez mais eu tô conectada com essa minha intuição, mas eu quis colocar isso no papel, assim, para que todos os meus objetivos que eu for traçar sejam pautados sempre nessa minha intuição, porque eu aprendi a como entender e a como ler e saber o que é a minha intuição e não duvidar mais dela, porque todas as vezes que eu fiz isso, claramente, acabei, né, metendo os pés pelas mãos, e toda vez que eu confiei nela, sempre me levou para o melhor caminho, para o melhor resultado. Uma coisa que eu quero muito nesse meu ano de 2025 é estar conectada com essa minha inteligência superior que me guia e que sabe o que é melhor para mim, mesmo que eu não entenda no momento. Então, também tem muito a ver aí sobre rendimento, sobre coragem, sobre deixar ser guiada, largar o controle. Então, eu tô pedindo isso pro universo, né? Eu tô pedindo isso pro meu ano de 2025. Vamos ver como eu vou lidar com tudo que vai se manifestar na minha vida nesse ano, né? Porque quando a gente pede, vem ações práticas para que a gente coloque em prática isso que a gente está pedindo, né? Confiar na intuição. Então, eu sei que as situações em que eu vou ter que confiar na minha intuição vão vir justamente para que eu possa confiar nela e colocar em prática o que eu quero, né?
E agora eu quero compartilhar com vocês tudo que, assim, eu não quero mais na minha vida no ano de 2025, os meus outs. Não tá mais na moda pra mim, não é mais trend aqui na minha vida. E o primeiro deles é duvidar de mim mesma. Apesar de ser, assim, um negócio que é um orar e vigiar o tempo todo, que é esse negócio da autocrítica o tempo todo, de achar que eu não sou capaz. Por mais que seja algo que eu trabalhe e tento estar consciente, é como eu falei, principalmente mulher, né? Como a gente tem muitos ciclos durante o mês, tem momentos em que nossos hormônios estão lá embaixo e a gente duvida de tudo que é possível. Assim, a gente duvida de tudo e é complicado, mas eu quero estar mais consciente esse ano dessa autocrítica, dessa autossabotagem e não quero mais duvidar de mim mesma. Eu sei que isso vai ser um trabalho diário. Outra questão é o overthinking, que, como que eu posso traduzir isso? É o tempo todo tá pensando sobre algo, sabe? Tipo, em vez de simplesmente ir lá e agir, ficar ruminando aquela questão. Então, eu tô na dúvida de algo, eu faço isso, não faço. Em vez de eu ir lá, pegar e fazer, eu fico, mas se eu fizer isso, o resultado pode ser esse, aquele. Mas essa cor, essa roupa, esse tipo, sabe? Essa ruminação de pensamentos eu quero tirar da minha vida. Eu quero simplesmente agir e não ficar ruminando esses pensamentos e lidar com as consequências das minhas ações depois que elas acontecerem e não ficar antecipando tudo isso, sabe? Ou de situações que já passaram também, né? Já passou e ficar ruminando isso, esse overthinking. Não quero mais, gasta muita energia, perco muito o meu tempo com isso e não me leva a nada. Tentar controlar as situações também é uma coisa que cada vez mais eu tenho percebido que é inútil eu tentar controlar as situações, apesar de ter esse perfil mais controladora. Não funciona, porque não tem como simplesmente não tem como. É uma grande ilusão, as coisas fogem do nosso controle, queira ou não. Existem coisas que podemos controlar, existem, que são as nossas próprias ações, mas o resultado delas ou de outras pessoas não tem como. Então, abrir mão. E eu acho que isso está muito conectado com tudo que eu tô pedindo para entrar no meu ano. Ele pede também, né, todas as coisas que eu quero pro ano novo, ele pede também que tenha essa abertura do controle, né, essa soltura de controle. Outra coisa que eu não quero é dizer sim quando eu devo dizer não. Quando meu coração sabe que é um não e às vezes eu digo um sim. Pra não magoar a pessoa, ou porque eu quero estar presente pra ela, ou porque eu quero realmente abraçar toda oportunidade, todo projeto, com medo que, meu Deus, só vai ter essa oportunidade, ou eu tenho que estar lá presente, mesmo sabendo que a minha intuição tá dizendo que não. Então, os meus ins estão muito conectados com os meus outs. Se a minha intuição diz não, eu quero ter essa coragem de falar não. Dizer sim quando eu verdadeiramente sinto que é um sim. Porque senão, quando eu vejo, eu tô super lotada de afazeres, de coisas, me comprometendo com pessoas, doando a minha energia. E quando isso acontece, toda a minha energia, que é muita, ela é drenada. Enfim, ouvir mais essa minha intuição quando é um não. Mesmo que eu não entenda na hora, mesmo que eu queira dizer um sim, confiar nisso. Fazer as coisas com pressa. Eu já gravei um episódio aqui onde eu falei sobre erros e a maioria dos meus erros acontecem quando eu tô na pressa, quando eu não tô em atenção plena. Então, eu não quero fazer as coisas com pressa. Se eu tiver alguma viagem, algum compromisso, ou até mesmo um jantar, qualquer coisa, eu quero antecipar, tirar coisas da minha agenda para que eu tenha esse momento de fazer as coisas com calma e evitar erros e evitar ansiedade, evitar um estado nervoso e agitado. Eu não gosto quando eu me sinto assim, eu cometo erros, como eu já falei, não funciona. Então eu quero tirar, sabe? Fazer as coisas com pressa, enfim. Outras duas coisas que estão muito relacionadas. E a primeira é a comparação, que eu acho que é um grande mal do século, com as redes sociais crescendo o tempo todo, com inteligência artificial vindo com tudo aí, e a gente vendo cada vez mais a vida do outro, sendo expostos cada vez mais a mais pessoas, a mais informações, a mais
coisas, pessoas, situações, lugares para nos compararmos. Então, eu sei que para eu simplesmente tirar a comparação da minha vida, eu vou ter que tomar algumas atitudes, né? Então, regular meu tempo de disposição às redes sociais, a sempre trazer a consciência de que a comparação não faz sentido, porque se eu me comparar com você em alguma coisa na vida, você vai ganhar, mas se eu me comparar em outra área da vida, eu vou ganhar, sabe? E não tem um verdadeiro ganhador nisso. E não tem uma verdade correta, assim, sabe? Não existe um jeito certo. Existe o jeito de cada um, de acordo com a história de cada um. E, enfim, isso é uma coisa que ficou no passado, não faz mais sentido. Deu, não quero mais. Eu sei que também vai ser um trabalho interno muito grande que eu tenho que fazer diariamente. Mas é isso, sabe? Tipo, não. E, por último, mas não menos importante, até porque ele vai render um episódio inteiro aqui no podcast, tirar da minha vida, o que tá totalmente alto. Já faz alguns anos que eu tô tentando tirar, mas assim, vai continuar sendo um foco, tirar fofoca e pessoas fofoqueiras da minha vida. E esse, como eu falei, vai render um episódio inteiro do podcast, mas além de a fofoca, ela nunca ser benéfica, nunca fazer bem pra pessoa que você tá falando, menos ainda pra você. Eu não gosto de quem eu sou quando eu tô engajando em uma fofoca. E a fofoca, ela é viciante, ela é gostosa, ela é curiosa, a gente quer. E quando a gente vê, a gente tá engajando, mas eu me sinto muito mal quando eu me vejo fofocando ou sendo essa pessoa. Então, é uma coisa que eu tô trazendo cada vez mais consciência pra tirar da minha vida. Página de fofoca, eu já parei de seguir. Eu lembro que, acho que faz uns 2 anos que eu não vejo mais Big Brother, não vejo mais coisas de Big Brother. Por quê? Nada contra, mas porque ficava alimentando muito esse negócio da fofoca e eram pessoas que eu nem conhecia, eu ficava falando, julgando sobre a vida deles e, gente, não muda nada na minha vida, não me acrescenta nada. Enfim, como eu falei, vai render um episódio sobre isso, que eu acho que vai ser muito legal a gente refletir sobre. E é uma coisa que eu não quero mais na minha vida, especialmente porque quando a gente cultiva pessoas fofoqueiras na nossa vida, saiba que elas também vão fofocar de você, elas também vão estar falando de você, e não é nem essa questão, é como eu comentei, eu não gosto de quem eu sou quando eu tô fofocando. Então, se eu sinto que eu tô cultivando pessoas que falam muito dos outros, que precisam estar o tempo todo falando dos outros, já não me dá mais aquela coisa. Porque o que eu vou crescer com isso? Como que eu vou crescer com essa pessoa se ela só quer falar do outro e, enfim, e vira muito sobre isso, sabe? Então eu tô querendo cortar cada vez mais da minha vida conscientemente esse tipo de energia. Eu acho que fofoca não está com nada em 2025. Não precisamos mais disso na nossa vida. Temos muito mais coisas pra falar, pra fazer. E, enfim, fofoca precisa de tempo, né? E não estamos tendo tempo pra isso. Bom, gente, esses foram os meus ins and outs, pra dar algumas ideias pra vocês de como começar a escrever as metas. Eu acho que, baseado nisso, a gente consegue traçar metas pro que a gente quer pro nosso ano. Então, se eu não quero mais fofoca e pessoas fofoqueiras, então, nos relacionamentos, quais são as suas metas? No meu caso, já vou dar um spoiler pra você, é cultivar mais as minhas amizades antigas do que fazer novas amizades. Porque quando a gente conhece alguma pessoa nova, a gente, nossa, se dá tudo bem e tal, mas pra gente conhecer ela mais a fundo, a gente precisa de um certo tempo, né? Então, eu quero focar mais em fortalecer as amizades que eu já tenho. E, enfim, isso é só um exemplo. Então, a questão da comparação. Então, qual vai ser a minha meta? Desligar celular tal e tal hora. Por isso que eu acho legal a gente fazer os ins and outs. Então, foi mais para dar uma ideia para vocês. E algumas dicas de como você pode traçar suas metas. Porque eu acho que elas são muito, muito boas e valiosas pra gente alcançar o que a gente quer. Decidir o que você quer alcançar nesse ano. Quais são os seus sonhos? Não importa, sonha alto. Decide o que você quer alcançar na sua vida. Visualizar o teu futuro ideal. O que seria o meu futuro ideal? Começa por aí. E aí depois você começa a destrinchar o que você consegue, o que você não consegue. Mas como que seria o seu futuro ideal? E aí você se certifica de que essas metas, elas são importantes e elas se alinham com seus valores. E por isso os ins and outs são tão legais da gente entender. Porque assim, gente, a gente é feito de fases. Então, cada ano a gente tá numa fase. Quem sou eu neste ano? Quem eu quero ser este ano? E aí você verifica se essas metas são importantes, elas estão
alinhadas, tá? E aí você quebra o objetivo em metas. Então, por exemplo, tá? Meu objetivo é emagrecer. Eu vou usar esse exemplo que eu uso muito com os meus pacientes. Quantas vezes na semana você vai se exercitar? Quebra ela em objetivos. Então tá, minha meta é emagrecer. Beleza, então o objetivo é fazer exercício físico, comer mais saudável, beleza. E aí você cria um plano de ação para essas metas. Fazer exercício. Quantas vezes na semana você vai fazer exercício? Como que você vai se alimentar melhor? Marcar nutricionista, marcar médico, fazer exames. Plano de ação. E aí você vai estabelecendo pequenas metas, tá? Tudo isso, né, nesse exemplo que eu tô dando, mas serve para várias áreas da nossa vida. Em vez de você não vou mais comer doce. Você começa a pequenas metinhas. Então, não vou adoçar o café. Ou então, não vou comer doce depois do almoço. Então, você vai entendendo como que você vai fazer isso, como que você vai atingir essas pequenas metas, como que você vai fazer para realizar esses objetivos, essas pequenas metas, para ter o benefício da meta maior. Aí você corrige os pequenos equívocos que tiver ali, talvez depois que você revisar tudo. E, mais importante, que eu anotei aqui, nutra-se de motivação e confiança a cada meta concluída. Nada melhor que dar um check numa meta. E aí você pode comemorar. Eu sou incentivadora número 1 de você comemorar uma meta que você alcançou, seja ela grande, seja ela pequena. Estoura uma champanhe, brinda, faz uma festinha, faça um bolo. Porque eu acho que quando a gente tem essa celebração e a gente dá esse valor para algo que a gente conseguiu, é uma forma da gente agradecer. E quanto mais a gente agradece, mais a gente vibra na mesma vibração da conquista. A gente tá feliz com aquilo, a gente viu que a gente consegue, a gente se sente capaz e mais disso acaba vindo pra nossa vida. A gente consegue se manter motivado para as próximas metas. Então, gente, resumindo, é isso, era para ser um episódio mais curto, mas acho que eu falei bastante. Eu acho que talvez seja até interessante você, de repente, ouvir ele de novo, de repente, anotar alguma coisa, como fizer mais sentido. Eu espero que vocês tenham gostado, porque me ajuda muito a entender o que eu quero mais pro meu ano, o que eu não quero, para decidir os meus próximos passos e então traçar as metas. E se você já fez as suas metas de 2025, ou se você tem o hábito de fazer esses ins and outs, me fala aqui embaixo, me conta. Eu quero muito saber como é que vocês fazem. Pode me mandar no direct, no Instagram também, ou deixar aqui no Spotify. Se você estiver ouvindo pelo Spotify e você puder nos seguir, você sempre vai receber notificação quando tiver episódios novos. Deixar 5 estrelinhas me ajuda muito também. E lembrando de novo para você dar um like nesse vídeo se você gostou, porque aí o YouTube vai te entregar mais conteúdos como esse para você crescer, evoluir e sempre te acrescentar em alguma coisa. Eu vejo vocês na semana que vem. Um beijo!